Olá, eu sou o Dr. Luiz Fernando Correia e esses são os highlights do eDiabetes 2021. Aqui você vai ver não só participação de palestrantes, depoimento de pessoas que vão falar no Congresso e poder acompanhar todas as novidades que estão ocorrendo nesses dias de Congresso aqui em São Paulo. Tenho o prazer de conversar com o Dr. Domingos Augusto Malherbe, presidente da SBD. Dr. Augusto, obrigado. Como é que foi construir esse congresso, hein? Eu que agradeço em nome da diretoria da sociedade, Luiz, essa oportunidade. Esse é um congresso que marca algo muito inusitado na história da sociedade. Primeiro, é o único congresso até hoje virtual. Segundo, ele teve que ser adaptado rapidamente, porque o congresso desse ano já tinha sido decidido em reunião, em assembleia, que seria em Belo Horizonte. E estava tudo preparado, uma equipe em Belo Horizonte trabalhando na grade desse congresso e na organização no último ano e meio. E em função dos problemas da pandemia, nós tivemos necessariamente que transformar isto em virtual. Só que isso aconteceu em agosto e nós tivemos que aproveitar o trabalho que a Comissão de Belo Horizonte começou e adaptar aquilo para um formato online que, você sabe, Luiz, é completamente diferente, né? A modalidade, a comunicação tem que ser mais rápida, mais objetiva, mais interativa. Então, para essa agilidade, pela primeira vez também na história da sociedade, o presidente do Congresso acumulou a função com a presidência da sociedade. Então, eu sou o presidente da sociedade, o presidente do Congresso e o presidente da Comissão Científica. Essa foi uma estratégia para imprimir agilidade nessa produção. Felizmente, eu acho que a gente conseguiu chegar num produto muito bom com um objetivo cumprido. Uma coisa que eu vi muito interessante nesse congresso é a participação da sociedade civil, vamos dizer assim, dentro desse congresso. Como é que foi essa iniciativa de trazer o paciente, os cuidadores e mesmo quem quer saber mais da doença para dentro do congresso? Um congresso que normalmente é somente científico e médico, né? Claro. Luiz, a palavra por trás dessa decisão é inclusão, né? Muitas vezes nós médicos especialistas nos concentramos em discussões científicas, em discussões acadêmicas e acabamos deixando num plano secundário aquilo que é o objetivo, o foco da nossa atuação, que é o paciente. Então, é um impulso de trazer para dentro de um congresso científico a participação do paciente, dos seus familiares, das pessoas que cercam o paciente, cuidadores, para ouvi-los, né? E ver se estamos caminhando juntos. Esse é o objetivo, porque se não houver o paciente, tudo perde o sentido, né? A mesma ciência, a ciência prática, a ciência clínica, ela não tem sentido se ela não tiver um objetivo. Essa iniciativa não é nova na sociedade, nós já tivemos alguns congressos onde havia uma parte do congresso, um espaço dedicado ao paciente, mas apartado da programação do congresso. Eventualmente, algum palestrante poderia participar das duas atividades. Nesse congresso, a trilha dedicada a pacientes, familiares e cuidadores, ela faz parte da grade científica, ela teve uma produção igual à produção científica das outras trilhas. Enfim, é uma integração que nós estamos procurando trazer e que, se Deus quiser, vai ficar. Com certeza vai ficar, porque é isso que a gente quer. O paciente integrado no seu tratamento, se assessorando, se assenhorando desse tratamento para poder produzir junto a melhora junto com o médico. Uma das coisas mais importantes para a gente é pensar que eu preciso ter o paciente engajado no tratamento, né? Então, pensando nisso, a Sociedade Brasileira de Diabetes decidiu dar ouvidos às necessidades do paciente. Criou-se uma trilha, ou seja, um congresso virtual, que é pela primeira vez que a gente vai ter oportunidade disso, então o paciente vai poder participar desse congresso, onde ele tem assuntos
que foram perguntados para ele antes o que ele gostaria de ouvir. Ele vai poder estar nesse congresso, ter a oportunidade única, porque é a primeira vez que isso vai acontecer, de estar perto de profissionais que lidam com ele no dia a dia, mas dessa vez dando voz, porque ele vai estar presente junto com a gente. Vou conversar agora com o Dr. João Salles, secretário-geral da Sociedade Brasileira de Diabetes, e que vai comandar uma mesa importantíssima hoje, que vai falar sobre o impacto da pandemia sobre os pacientes com diabetes e, principalmente, o que já aprendemos e como temos que nos preparar para o futuro que vem por aí. Dr. João, muito obrigado. Como vai ser enfrentar a pandemia e a pós-pandemia com o diabetes? Nós tivemos, Luiz, nessa pandemia, o encontro de 2 ou 3 pandemias, A pandemia do Covid, a pandemia da obesidade, a pandemia do diabetes. E a gente viu que os pacientes com diabetes e aqueles pacientes com doença cardiovascular e obesidade foram os mais afetados, onde a Covid ficou mais grave, Outra coisa que nós aprendemos é que o paciente bem controlado do diabetes, ele se protegeu de pegar Covid, ele se protegeu de apresentar uma forma grave. Então é importante entender que o controle do diabetes, com uma doença silenciosa, que a gente às vezes nem sabe que está alto, deva ser muito bem pensado pelo paciente. Eu acho que esse é um ponto muito importante. No pós-pandemia a gente vai precisar ver que estrago que o vírus pode ter feito no sistema de regulação da glicose e da insulina. O pâncreas é um órgão muito rico no ACE2, que é o receptor por onde o vírus entra. E o nosso medo é que os pacientes que têm diabetes e tiveram Covid possam ter um diabetes piorado e aqueles que não sabiam ter diabetes possam apresentar novos casos de diabetes. Bom, vamos aguardar o que a gente vai ver nessa mesa para aprender sobre tudo isso. Doenças cardiovasculares, como o infarto, o acidente vascular cerebral, o entupimento das artérias, todas essas questões elas são muito frequentes e o diabetes ele é responsável por uma grande parte dessas doenças cardiovasculares. Então, é importante que a gente tenha em mente que, é claro, a gente precisa cuidar dos rins, a gente precisa cuidar dos olhos, etc., mas a gente não pode deixar de lado o cuidado e a prevenção da doença cardiovascular no paciente com diabetes, tanto com diabetes tipo 2 como com diabetes tipo 1. E essa prevenção da doença cardiovascular, ela vai incluir coisas muito simples, não tão simples, mas coisas que, digamos assim, não dependem de medicamentos, como o cuidado com a alimentação, a manutenção de bom peso, a prática de exercícios. Então, essa vida saudável, sobre a qual todos nós falamos, ela é muito importante quando se trata da doença cardiovascular. E, além disso, e é muito importante, porque, como eu falei, o diabetes é responsável por muito dessas doenças cardiovasculares que a gente vê. É muito importante que hoje, no tratamento do diabetes, também estão incluídas medicações que podem ajudar a prevenir ou retardar a evolução dessas doenças cardiovasculares. Em primeiro lugar, claro, a gente precisa lembrar, o tratamento do colesterol pode ser medicamentoso, o tratamento da hipertensão arterial frequentemente também é medicamentoso, assim como o controle do sal, etc., e também do colesterol, o cuidado com a alimentação, mas agora, mais especificamente, mais recentemente, nós temos 2 classes de medicamentos, que são os inibidores do SGLT2, os agonistas do receptor do GLP-1, converse com o seu médico sobre isso, são medicamentos que têm um efeito, além daquele efeito de controle da glicemia, que também é um efeito importante, mas eles também ajudam na prevenção e no retardo da evolução dessas doenças cardiovasculares. Ou seja, esses medicamentos, então, eles entram agora junto nesse nosso armamento, nessas armas que nós temos para
combate da doença cardiovascular, elas vão ajudar, inclusive, porque são medicamentos que ajudam também no controle do peso. A gente sabe que o peso ele acaba permeando todas essas outras situações também. Então, a boa notícia é que existe agora, além de um controle efetivo dos demais fatores de risco, como eu procurei enfatizar, a questão da pressão, a questão do colesterol, a vida saudável, existe também essa possibilidade de que, através do tratamento do diabetes, com medicamentos para controle do diabetes, a gente possa também prevenir ou retardar a evolução das doenças cardiovasculares. Converse com o seu médico. Estamos aqui nos highlights do E-Diabetes, o Congresso da Sociedade Brasileira de Diabetes, e vamos conversar agora com o Dr. Luciano Diacaglia. Ele é coordenador do Departamento de Síndrome Metabólica e Pré-Diabetes. Ele vai coordenar um painel sobre a história e evolução da alimentação humana e a importância disso no diabetes. Dr. Luciano, obrigado pela participação. Como é que foi o impacto dessa evolução da alimentação humana no crescimento que a gente assiste do diabetes no mundo? Na verdade, o que a gente vê é uma mudança completa dos padrões alimentares que a gente teve em relação ao que era para ser desde o início do surgimento da humanidade no globo terrestre, e com todas as mudanças que a gente teve em termos tecnológicos, que um maior processamento de alimentos, uma maior fartura de calorias, trouxe não só o diabetes, mas a própria obesidade, que está bastante atrelada ao problema. Então a gente tem que respeitar mesmo são as tradições e as culturas de cada povo para não misturar dieta importada, né? Com certeza. Além do custo, que é menor, a gente tem aqui no nosso Brasil uma combinação perfeita chamada arroz e feijão, que em 2003 a Organização Mundial de Saúde coloca como a melhor combinação alimentar do mundo. Você estava me contando agora há pouco que não tinha nenhum brasileiro nessa mesa, né? Nenhum no painel, o que tira o viés para o nosso país. Obrigado, doutor Luciano. E a gente continua na cobertura do E-Diabetes, nos highlights diários do Congresso. Não percam!